Pô, tô vendo algumas mensagens aqui sobre essa utilização de jogadores jovens. Estava até conferindo aqui. Sub-20 do Cruzeiro joga hoje, tá, gente? 4 da tarde, Palmeiras e Cruzeiro aí. Jogo do Sub-20 vai ter transmissão da TV Palmeiras aí pelo YouTube, tá? Então, quem quiser acompanhar, obviamente não o Cauã Prats e o Murilo Hickman, né? Mas outros jogadores como o Cauã Batistella, que tem gente pedindo aqui, ó. O Diego Henrique falou que Bruno Alves, Cauã Prats, Murilo Hickman e Batistella tem que jogar os 2 últimos jogos da Sula. Acho que o Kenji também, né? Mas esses aí seria interessante ter minutos. O Adrian falou: esses jogos são perfeitos para testar o Batistella, dar minutos até ver se ele tem condição de ser integrado ao profissional. O Norberto Russo já falou: coloca um jogador de defesa de 16 anos no fogo e não testa o Batistella. Queria entender a lógica. Eu acho que passa um pouquinho pela questão contratual, né? Batistella tem contrato com o Cruzeiro só até o final do ano que vem. E passa um pouquinho pelo fato do Cauã Prato ser um jogador que ele é muito precoce, né? A gente vê que a evolução até física dele, ele não parece ser um cara de 16 anos, né? Fisicamente, inclusive, ele e o Murilo Hickman, o Murilo tem 19, salvo engano, eles tinham um perfil até parecido, né? Jogando com um número parecido, os dois de cabeça raspada ainda, nem dá para criticar muito o narrador por confundi-los algumas vezes, né? E eles estavam atuando mais ou menos na mesma faixa do campo. Então, assim, acho que o Cauã Prats, ele pulou etapas, né? Com 15 anos era titular do Sub-20, com 16 estreia no profissional. E eu acho que a questão do Batistella é que falta a ele um pouquinho dessa evolução justamente na parte física, né, gente? Com certeza, Emerson. Eu concordo com tudo que você colocou, mas eu acho que tem um contexto até das opções que o Jardim tem no elenco profissional, né? Porque quando o Kaique tem que ser preservado, quem seria a opção? Por óbvio, por agora, né? Tem que ser o Cauã Prates. Ele já testou o Lucas Vidalba por ali e ficou muito evidente que o Vidalba atua melhor como zagueiro. E fora o Vidalba, seria uma improvisação, né? Seria o Marquinhos, por exemplo, que teria que começar ontem. Aí é muito mais viável iniciar o jogo com o Cauã Prates. Quando a gente fala do Batistella, e aí um Cruzeiro sem o Matheus Pereira, por exemplo, o Jardim ontem utilizou o Eduardo, mas ele poderia muito bem utilizar o Rodriguinho mais por dentro, e aí, durante o segundo tempo, preencher mais o setor de meio. Ele tem mais opções dentro do elenco profissional de jogadores que podem atuar na função do Batistella. Eu acho que é algo que influencia também. Até porque eu ainda tenho a impressão de que o Jardim está buscando averiguar com quem de fato ele pode contar, né? Ele já viu isso com alguns jogadores, mas principalmente quando se trata de jogadores reservas, eu acho que ele está buscando ao máximo dar minutos para esses jogadores quando ele pode, e claramente o melhor cenário para isso é a Copa Sul-Americana, e aí o Batistella acaba não tendo tanto espaço. Mas eu gostaria de pelo menos ver o Batistella sendo relacionado para esses jogos contra Palestino e União na Copa Sul-Americana, assim como o pessoal do chat tem comentado, vejo como um cenário legal para ele ter seus primeiros minutos com a camisa do Cruzeiro no profissional. É que eu acho que ele tem que começar a treinar com o profissional, né? E ele ainda não deu esse passo igual outros atletas do Sub-20 deram. E aí eu entendo o torcedor comparar, mas eu acho que não tem como comparar. Tem que tratar cada jogador individualmente, dentro da sua etapa de evolução e do contexto do elenco também, como o Caio trouxe aqui. E aí não é entrando no mérito se a gente gosta das opções que o elenco profissional tem ou não. A questão que eu acho é que, por exemplo, eu não sei se o Cauã teria essas oportunidades caso o ex-camisa 3 de vocês ainda estivesse no Cruzeiro. Então, assim, mas se estivesse, será que o Cauã já estaria sendo relacionado, entrando de titular? Eu não sei. A gente tem que, pelo que é o histórico do clube, assim, não costuma ser essa a forma, né, de trabalhar. Mas eu acho que o Batistella tem muito potencial. Eu também acho ele precoce, porque ele tem só 17 anos, né? Então ele também é um adolescente jogando no sub-20. Acho que ele precisa ser trabalhado com muito cuidado. E o Emerson tocou nesse assunto do contrato, que é um aspecto assim que às vezes passa um pouco despercebido, mas que é muito importante. Então eu também não duvidaria que isso está em jogo e isso está talvez
retardando um pouquinho o processo dele fazer parte do profissional. Mas o primeiro passo é ele passar a treinar, né, com o time, e ainda não teve essa oportunidade. Eu estou na expectativa que isso aconteça em breve, porque acho que ele tem muito talento. E acho que até para ele evoluir fisicamente, eu não sei se vocês concordariam comigo, seria importante ele estar nesse contexto, assim, dos treinos, né? Não estou falando para ele já chegar, fazer uma semana de treinos e jogar, mas até para ele estar nessa rotação do profissional e se preparar melhor fisicamente, seria importante ele estar participando dos treinos com o profissional, até para poder medir, né, se ele realmente já tem condições ou não. Mas aí é uma série de coisas, né? Acho que fator contrato, fator físico, fator opções no elenco. O próprio Leonardo Jardim falou no podcast da TV Cruzeiro que ele entendia que o elenco do Cruzeiro era inchado demais para quem gostaria de utilizar os garotos da base. Então, que ele entende que todo mundo tem que ter minutos e jogar, e que se for para o cara ficar no profissional, mas sem jogar, que ele prefere que fique no sub-20 jogando, que o jogador precisa de jogar. Então, entra um pouco disso também. Acho que um elenco, às vezes, inchado, mas que nesse inchaço não te dá as opções, né? Aí a gente fica falando que o elenco é curto, porque os jogadores que tem, por vezes, não correspondem às oportunidades que recebem. Então, são coisas aí que eu acho que vão ser ajustadas a médio e longo prazo, principalmente se a gente conseguir manter o trabalho dessa comissão técnica, né? Se não tiver uma interrupção, porque é muito difícil você corrigir tudo que precisava ser corrigido no Cruzeiro em 3, 4, 5 meses, né? Que bom que estamos falando de oportunidades para meninos da base que tem potencial, como Cauã, Murilo, o próprio Kenji, agora até o Batistella, que sequer treinou ainda com profissional nas últimas oportunidades, porque quando na teoria chega um treinador, né, com a cancha e com todo o respaldo que o Leonardo Jardim tinha, apesar dele já ter trabalhado também, né, nos seus times anteriores com jogadores mais novos, e parecia sim também, né, dar oportunidades para isso, mas diante desse elenco do Cruzeiro, da forma como, né, a Rafa lembrou que o Leonardo Jardim citou, inchado como foi, né, montado de uma forma desequilibrada em algumas posições, principalmente do meio para frente, que é justamente onde se depara e se coloca ali o Cauã Batistella, ainda assim, né, tem jogadores mesmo que em outras posições estão ganhando oportunidades. Eu creio que é a junção das duas coisas, tanto que o Caio falou e que o Emerson falou. Até acho que é mais questões de opções também na posição do Batistella ali para gerar essas oportunidades, porque a questão contratual, logicamente, ela é colocada sim em prática, o fato de não ter renovado ainda com esse menino e você já colocar no profissional, isso é uma clara, né, situação que, se ele se destacar, isso chama a atenção de outros clubes. O como São já Paulo tem está passando por isso, não está agora? E até com a gente, né? com Lucas Nós estamos Ferreira, de né? olho no ativo lá do São Paulo. É complicado essas coisas. Exatamente. Eu só acho que é mais questão de opções do que contratual. Como eu disse, eu acho que é a junção das coisas. Porque se fosse somente questão contratual e o Jardim precisasse dele a qualquer momento, eu acho que o Cruzeiro já teria, né, de certa forma, renovado com esse menino de alguma forma aí, para já poder usar ele, né, em algumas outras oportunidades. Mas é bom também a torcida do Cruzeiro ter essa paciência, né? Eu creio que o Batistella, esses outros meninos, até outros que talvez não citamos aqui e também têm feito, né, bons jogos também no Sub-20, quando ganhar oportunidades, nós temos essa tranquilidade. Até porque estamos há quase um mês, né, da janela novamente abrir e não sabemos que tipo de contratações, em quais posições elas irão acontecer, e automaticamente um time do Cruzeiro que a cada ano que passa e a cada janela vai investindo, dependendo dos jogadores que chegam, também tira espaço desses meninos, né? Então, por isso que esse cenário até a janela abrir seria muito bom de ver esses meninos também ganhar oportunidades. O Cruzeiro tem um privilégio, de certa forma, depois do vexame, de ter 2 jogos para poder colocar esses meninos, caso queiram, para poder também ver e lapidá-los, para ver se também, né, se tem uma sequência de continuidade, e talvez jogadores que você não contava comece a contar a partir de agora, até em posições que você mirava contratar logo mais, e talvez você não vê essa necessidade tão grande assim, como eu acho que pode ser da lateral esquerda. Mas o Batistella é um dos meninos que eu também crio uma expectativa aí, porém eu acho que, diante desses todos que falamos, tem que ter mais cautela, principalmente pelo fato contratual, no qual ainda ele não resolveu a sua situação com o Cruzeiro.